Beleza, vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nessa aula. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado por estarmos com vários irmãos nos ouvindo. Eu sei que é de uma forma um pouco estranha, porque eu não estou vendo o rosto deles, apesar de que eu sei que estão aí, porque eu vi o nome deles aqui, pelo menos de vários deles, e alguns até vi o rosto. Mas sabemos que tu estás conosco. É interessante como é um desafio para nós termos comunhão dessa forma, mas graças a Deus por isso, graças a ti por isso, que nos possibilitaste isso. Mesmo não podendo estar juntos fisicamente, podemos estar compartilhando de alguma forma, isso é maravilhoso. E eu te peço que tu me ajudes agora, particularmente na transmissão dessa aula. Ela é tão, o assunto, a atividade em si é tão solene como se eu estivesse na frente de 1000 pessoas, mas é a tua palavra sendo pregada, então mesmo sendo no meu gabinete aqui, no gabinete em si sozinho, mas é a mesma solenidade, a mesma seriedade do assunto sendo tratado. Eu te peço que tu me capacites a transmiti-la com fidelidade, com clareza, aquilo que tu queres, e que haja edificação em cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Muito obrigado pelo que tu farás, em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Bom, como vocês sabem, o nosso tema é com a palavra Pedro. E a ideia é nós estudarmos os primeiros sermões de Atos. Mas, na verdade, vai ser um pouquinho mais abrangente do que isso. Não só os primeiros sermões, mas os primeiros capítulos de Atos, porque todos eles envolvem palavras de Pedro. Antes de mais nada, convém lembrar, Pedro foi uma pessoa de muita importância, com certeza, como o principal dos apóstolos, mas não só isso, mas na própria história da igreja. Quando nós pensamos em o apóstolo mais influente, que mais contribui hoje com nossa edificação e tal, nós imediatamente pensaríamos em Paulo. E é correto, em termos de literatura escrita, literatura inspirada, ou seja, livros inspirados, Paulo escreveu muito mais do que Pedro. Paulo escreveu 13 cartas e Pedro apenas 2, sob inspiração do Espírito Santo. Mas, em termos de papel na igreja, Pedro desempenhou um papel muito importante. Tanto que, comumente, se diz que o livro de Atos pode ser dividido em 2 partes. Então, um dos critérios de fazer o esboço de Atos é dividir em 2 partes quase iguais, em que a primeira metade, quase a primeira metade, o personagem em foco é Pedro, e a da segunda metade, mais precisamente do capítulo 13 em diante, o foco cai sobre Paulo. Mas, enfim, o livro de Atos em si, ele recai sobre 2 personagens. Primeira parte, Pedro, segunda parte, Paulo. Né? Então, onde o foco maior cai nesses 2. E Pedro, no comecinho da história da igreja, teve muita proeminência, e o que nós vamos ver são as palavras dele, ou seja, vamos ver as 2 primeiras pregações da história da igreja, olha que privilégio elas terem sido registradas e chegado até nós, e vamos ver também 2 momentos da vida dele em relação à igreja, que envolveu, ou não só com a igreja, vocês vão ver também, mas que envolveu palavras dele, tá? Então, são 4 aulas, e cada uma delas nós vamos enfocar um capítulo diferente. Aliás, eu sei que o Mauro Júnior foi postado 2 a 4, a culpa foi minha, não foi do Mauro Júnior, que eu tinha colocado que ia ser capítulo 2 e 3, desculpa. E foi postado assim, mas depois eu digo, não, vou ampliar um pouquinho mais o assunto. Né? A culpa é minha de ter sido divulgado só 2 capítulos, e na verdade vão ser 4 capítulos, Deus permitindo. Tá bom? Mas vamos lá, então. Como já comentei, vocês estão vendo os slides aí, estão acompanhando direitinho, né? Tá tudo bem. Beleza. Contexto. Antes de qualquer coisa, é importante conhecer um pouquinho do contexto daquela época, para nós entendermos até as palavras que nós vamos ler aqui de Pedro. Né? Contexto imediato. Pouco tempo antes do tempo que nós vamos ler aqui agora, ocorreu a morte e ressurreição de Cristo, poucas semanas antes, né? E Pedro teve uma participação nesses 2 eventos de alguma forma, por exemplo, em relação à morte de Cristo. É bem conhecido que ele negou ao Senhor. Alguém gostaria de ler Mateus 26, 72 a 75? Aliás, se alguém quiser ligar a câmera, por mim não tem problema, seria um prazer ver vocês, enquanto eu estou falando aqui, dando essa aula, seria muito bom ver o rosto de vocês, isso ajuda o professor. Então, eu agradeço, alguns já estão ligando aí, para mim é muito bom isso. Obrigado aí pelos que estão ligando. Tá bom? Alguém gostaria de ler? Liga o microfone e lê essa referência, por favor. Posso ler, pastor? Não, Danilo. Por favor. Deixa eu só abrir aqui minha Bíblia. Aliás, se preparem para participar, pessoal. Não fiquem aí. Olha, eu estou logo avisando. Os alunos, estou aqui na minha casa e tal, ninguém está me vendo. Não, vocês vão participar sim, no que depender de mim, lógico. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá.
E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo, depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Isso. Então, essas palavras de Pedro não são nada edificantes. Aliás, ele próprio certamente se envergonhou muito dessas palavras que ele fez, mas, vendo o contexto do nosso personagem, é importante nós entendermos que isso aconteceu, e, aliás, nós depois vamos até tirar uma lição disso, do fato de ter acontecido isso exatamente com Pedro, cujas palavras nós estamos estudando aqui. Então, no contexto dele, lembra que poucas semanas antes dos episódios que estudaremos, aconteceu poucos meses antes, aconteceu isso aqui. Então, mas falamos aqui da morte do Senhor Jesus e depois teve a ressurreição. Enquanto a ressurreição tem uma referência bem interessante, olha Lucas 24, 33 e 34. Quem quer ler? Lucas 24, 33 e 34. Pronto, eu posso ler. Obrigado. Lucas 24. 33 e 34. Estão me ouvindo bem? Eu estou, perfeitamente, Solange. Estamos ouvindo. Pena que não está com a câmera ligada. Estou toda assanhada aqui, mas eu vou ligar. Vamos lá. Pois não. E na mesma hora, levantou-se. Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O contexto aqui são os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús e Cristo apareceu para eles, depois desapareceu, então eles correram para Jerusalém e quando eles chegaram lá, os apóstolos já disseram: olha, o Senhor já apareceu para Simão. O que isso tem a ver com o nosso assunto? Bem interessante, nós vemos que logo após Pedro ter negado ao Senhor, Cristo apareceu especialmente para ele. Pelo que nós entendemos, Cristo apareceu de uma forma específica para Pedro. Que encorajamento nós já podemos ver de antemão, né? Prosseguindo, então, dentro do contexto, depois disso, ressurreição de Cristo, ele passou 40 dias em contato com os discípulos. 40 dias que ele passou aqui, 1 mês e pouco, tendo contato. Não é que ele ficou o tempo todo com os discípulos, não. Ele apareceu no primeiro dia, no próprio dia da ressurreição, ou seja, nesse mesmo dia em que ele apareceu para os 2 discípulos a caminho de Emaús, também já havia aparecido para Maria Madalena, foi a primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado, algumas mulheres, como falei, os 2 discípulos a caminho de Emaús, para Pedro, e então, enfim, apareceu para os apóstolos, no caso para 10, porque Tomé não estava. Na semana seguinte, ele apareceu novamente para o mesmo grupo, com Tomé presente, né? Então o Senhor ficou aparecendo várias vezes ali para os discípulos. As aparições dele não ficaram restritas àquela cidade. Qual é a cidade que ele estava aí? Quem sabe responder? Onde os discípulos estavam? Quem é o corajoso ou corajosa? Que vai responder a pergunta que nem é difícil. Não acredito que ninguém saiba qual era essa cidade. Jerusalém. Jerusalém. Muito bem, eles estavam em Jerusalém, os apóstolos estavam ali, escondidos, com medo dos judeus. Era uma situação perigosa que eles estavam passando. Lembra? Cristo tinha acabado de ser morto como um malfeitor, condenado mesmo, pelos romanos, pela liderança judaica. Então, a situação era muito perigosa para eles. E com o Senhor Jesus tendo ressuscitado, logo essa notícia vazou, aí que ficou complicada a situação mesmo, né? Mas seja como for, ele apareceu não só em Jerusalém, que ficava na Judéia, na parte sul do país, ali do que se chama Palestina, mas ele também apareceu no norte, ou seja, os próprios discípulos que estavam ali no sul, em certa ocasião foram lá para o norte, lá para Galileia, e ele tinha marcado o encontro com esses discípulos no monte, não sabemos exatamente que monte era esse, mas provavelmente a mesma ocasião em que ele apareceu para centenas de irmãos, né?
houve uma ocasião em que ele apareceu para mais de 500. E provavelmente isso deve ter sido lá na Galileia mesmo, esse encontro com 500, porque como é que iam juntar 500 pessoas em Jerusalém numa situação daquela? Seja como for, nesses 40 dias o Senhor ficou aparecendo, e entendo que aparecia, desaparecia, mas ficou mantendo contato com ele durante esses 40 dias. E foi nessa ocasião, lá na Galileia, no norte, lá no Mar da Galileia, em que aconteceu algo muito importante com o nosso personagem. Quem sabe o que foi? Quem sabe arriscar? Dentro dessas aparições do Senhor. Qual foi o episódio marcante para o nosso personagem focado aqui, ligado com esse contexto aí? Cristo aparecendo em pessoa. Alguém sabe? Quem quer arriscar? O diálogo, né, dele com Cristo. Exatamente. Perfeito, Marli. Exatamente. Pedro é restaurado. Marli, você pode ler João 21:17, por favor? Vão acompanhando essa sequência aí, tá? Morte de Cristo, Pedro negou, Cristo ressuscitou, apareceu para ele, apareceu várias vezes, restaurou Pedro, vamos já ver aqui, que a irmã Marli vai ler. Sim. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhes ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Isso, olha aí, restauração belíssima aí. Interessante que Pedro negou 3 vezes, e Cristo 3 vezes perguntou: Tu me amas? E respondeu as 3 vezes, acabamos de ler. Aí Cristo disse: Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, o ministério que eu te dei vai ser mantido. Pode seguir em frente. Eu não tirei o ministério de ti. Espetacular isso aí, né? Bom, prosseguindo. Dentro daqueles dias de contato, já finalizando aqueles dias de contato, houve as instruções finais de Cristo para os seus discípulos. Está lá em Atos 1, de 6 a 8. Já estamos entrando no livro de Atos. Essa passagem a gente vai ver rapidamente, essa aqui. Mas quem quer ler Atos 1, de 6 a 8? Voluntário ou voluntária? Finalzinho já. Últimas palavras de Cristo com os discípulos antes dele subir. Eu posso ler, Kelvin. Pois não, Tiagão. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebeste poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Famosas as palavras de Cristo, não vou nem descer a muitos detalhes, porque a tentação é de ficar só nisso, não vou fazer isso, porque não é o propósito, mas só lembra, quando eles perguntam, eles sabiam de um reino, aliás, é dito aqui, que esses 40 dias que Cristo passou conversando com eles, ensinando, falava acerca do reino de Deus, e aqui eles perguntavam: Senhor, é agora que tu vai instaurar teu reino? Ou seja, evidentemente o Senhor falou sobre o reino milenar dele aqui, né? E é agora, Senhor, ele diz... E Cristo não negou que haveria um reino, só lembrem disso. Ele não disse: que história é essa de reino aqui? Meu reino já está acontecendo entre vocês. Não, ele disse: não se preocupem com esse tempo agora. Agora é hora de vocês o quê? Testemunharem. Interessante essa resposta. E outro assunto importante é que ele diz: vocês vão receber poder. A promessa do Espírito Santo já tinha sido feita mesmo antes. Antes desse evento aqui, ele tinha dito claramente: eu vou enviar o Espírito Santo na última noite em que Cristo esteve com eles, ali no cenáculo, após a ceia, poucas horas antes dele ser capturado e preso, poucas horas ele disse claramente: eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai testemunhar de mim, eu não vou deixar vocês só, vou enviar outro Consolador, eu e o Pai estaremos com vocês. Enfim, ele tinha prometido tudo isso. Isso era um grande diferencial na história humana. Deus nunca tinha tratado com o povo dele da maneira como ele passou a tratar nesse dia de Pentecostes, que ia acontecer aqui no dia da ascensão, ainda era o Pentecostes veio pouco depois, mas a promessa do Espírito era fundamental em toda a história humana. Nunca Deus tinha feito isso, de mandar o Espírito para habitar no crente. Agora alguém vai dizer: mas o Espírito Santo não existiu no Antigo Testamento? Claro, ele é Deus, ele sempre existiu, porém no Antigo Testamento ele vinha para algumas pessoas, ele saía, ele vinha até sobre pessoas não crentes para cumprirem uma certa tarefa.
e depois se ausentava da pessoa. Mas como um selo, uma habitação para sempre, selando o crente, foi só na era da igreja. Essa promessa, naquele contexto ali de Cristo com os discípulos, a promessa era futura. Ele disse, eu vou enviar. Calma, esperem aí em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, e então vocês vão ser minhas testemunhas. E, aliás, só uma curiosidade aqui, antes de prosseguir, ele disse aqui alguns pontos geográficos aqui, versículo 8, o Tiago acabou de ler, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, de onde eles estavam, abrangendo a região maior e até o mundo todo, que, aliás, o esboço do livro de Atos é exatamente seguindo isso. Isso aqui fica só como um chamariz para vocês, um atrativo, para quando forem estudar o livro de Atos, vejam nisso. O Atos inteiro é o cumprimento disso. Começou o evangelho em Jerusalém, depois foi se espalhando para a Judéia, para Samaria, e chegou até os confins da terra naqueles dias, que era, no caso, a Europa, o Império Romano, Roma em si e tal, que era naquele contexto. Enfim, vamos prosseguindo aqui. Cristo deu as instruções finais, e, finalmente, o que aconteceu? Pela imagem, já dá para ver? Dá para ver a ascensão de Cristo, Atos 1, 9 a 11. Quem vai ler? Posso ler, cara. Por favor. Aquiles. Ok, Aquiles. Por favor, Aquiles, pode ler. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Isso, oh, promessa maravilhosa. E, aliás, essa promessa vai ser cumprida literalmente até quanto ao local físico. Onde é que Cristo estava aqui quando ele subiu aos céus? Que local era esse? Quem sabe? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. E onde é dito que ele vai voltar exatamente? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14 fala isso. É ali que os pés dele vão pisar literalmente. É fantástico. Até a precisão cirúrgica ali até do local. Cristo subiu ali e ele vai voltar como vocês viram subir. Inclusive até aqui mesmo. Fantástico isso aí. Mas, enfim, prosseguindo, Cristo subiu, e como vimos, os discípulos ficaram olhando para as alturas, e agora? O que vai acontecer? Ele foi embora. E os anjos, por que vocês estão olhando para as alturas? Vão servir, vão trabalhar, vão fazer o que ele mandou. Ok? Bom, e aí começou, então, um tempo de grande expectativa. Eles já estavam aguardando a promessa do Senhor. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse evento do Espírito Santo vir morar em nós? Cristo vai morar em nós? Como é isso? Eles não tinham ideia, era uma coisa muito nova. E, enquanto esperavam, Atos 1, 12 a 14, olha qual era o dia a dia dele naqueles dias de expectativa. Quem quer ler? Atos 1, 12 a 14. Elzani. Pois não. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esses eram os dias de expectativa. Passaram-se 10 dias entre o dia da ascensão do Senhor e até o dia que o Espírito Santo veio. Eles não tinham ideia, eu acho, de quando é que aconteceria. Seria no dia seguinte? Aguardem aí. Será que eles pensaram, amanhã o Espírito Santo vai descer sobre nós? Ou eles achavam, será que vai durar meses? Não sei, mas foram 10 dias. E eles estavam ali naquela expectativa, né? Eu entendo, agora eu estou especulando um pouquinho, a Bíblia não diz isso, mas eu acho que não estaria muito longe da verdade de especular que haveria um misto naquelas pessoas, naqueles irmãos, que na verdade eram 120 irmãos ali, entre homens e mulheres. Um misto de empolgação, porque Cristo estava vivo, eles sabiam, com toda certeza absoluta, eles sabiam que Cristo voltaria para reinar aqui, eles sabiam disso, e sabiam que receberiam o Espírito Santo. Era uma experiência muito nova, como acabei de mencionar. Então, eu acho que eles estavam com essa expectativa muito gostosa, uma vibração, uma empolgação. Porém, ao mesmo tempo, eu ouso arriscar, embora a Bíblia não diga, que havia também uma certa apreensão.
Bom, se eu estivesse ali, talvez se você estivesse, nós tivéssemos com esse misto aí, a empolgação por um lado, mas por outro, um pouco apreensivos, como é natural, normal da natureza humana, nós ficarmos assim mesmo diante de tantas promessas, de tantas coisas. Por que apreensão? Olha, alguns motivos aqui. Cristo estava fisicamente ausente de sair, ele sabe, ele está lá, ele está vivo, mas foi embora. E nós não estamos vendo ele aqui. Aliás, nós sabemos o que é uma separação de alguém. Quando alguém... você pode até saber que alguém está vivo, mas se ela está fora do seu alcance, você, na prática, é como se não tivesse. A gente sabe, a pessoa está viva, mas está longe de você. Então, a gente se sente inseguro sem a presença física de alguém com que nós confiamos muito naquela pessoa que nos protege. A gente se sente inseguro. Então, eu entendo que a distância física de Cristo dava uma certa apreensão, porque eles não podiam vê-lo fisicamente. Outro, o seu retorno poderia demorar. Ele disse, não compete a vocês saber tempos que o Pai reservou. Então, podia durar anos. Aliás, hoje já faz 2000 anos. Né? Ele não voltou ainda. Vai voltar, mas não voltou. Então, podia demorar muito. Então, eles, quando é que vai ser isso? Até quando nós vamos esperar? Então, era uma apreensão aí. E o terceiro, talvez um dos mais fortes, dificuldades adiante, inclusive perseguição. Cristo nunca escondeu deles que haveria perseguição. Aliás, durante o ministério terreno de Cristo, já no Sermão do Monte, ali, mais ou menos um ano que ele começou o ministério dele, ele já disse, bem-aventurados os perseguidos. Perseguidos? Então, e várias ocasiões ele disse também, vocês vão ser perseguidos. Então, eles sabiam que estavam diante de dificuldades terrenas, tá bom? Mas, então, vamos falar do nosso primeiro episódio. Eu sei que foi uma longa introdução, não se preocupem, foi de propósito. Acho que foi importante a gente ter esse contexto aqui, mas agora eu quero enfocar um pouquinho no primeiro ponto em que Pedro vai falar de uma forma mais que nós vamos ver as palavras deles e vamos ser edificados com o que ele disse aqui, tá? Então, é a primeira das nossas lições, já dentro do que Pedro falou, com a palavra Pedro. Essa é a primeira delas, eu sei que o tempo está correndo, mas não vai ser muito detalhado, não. Então, estamos em Atos 1, 15 a 26, e ele tomou uma certa providência ali, muito importante naquele contexto. Vamos ver que providência foi essa. Versículos 15 a 17. Quem quer ler? Atos 1, 15 a 17. Posso ler, pastor? Pois não. Bem, né? Isso. Ótimo. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de um dos 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Isso, ok, obrigado. Ok, então alguns comentários aqui, 120 pessoas, esse grupo formaria a primeira igreja da história. Né? Nunca tinha havido igreja antes. Alguns dizem, Israel já era igreja. Nunca, nem pensar, Israel não era igreja. Israel é um povo, igreja é outro. Não vamos entrar nisso agora, mas saibam disso. Aliás, só o fato de o Espírito Santo vir pela primeira vez na igreja já mostra que tem uma diferença muito grande. Né? Mas seja como for, a igreja estava começando ali com aquelas 120 pessoas, que aliás é uma igreja um pouquinho maior do que a Luz do Mundo, quase o tamanho da Luz do Mundo, né? Em termos de número de pessoas. Né? Tem uma diferença que os 11 apóstolos estavam lá, né? Tinha um grande peso ali, mas seja como for, em termos de número de irmãos, e evidentemente todos muito preciosos para o Senhor Jesus Cristo, cada um daqueles 120, óbvio, né? Em termos de Cristo pagou o pecado daqueles ali, sendo apóstolo, não sendo apóstolo, não importa. Cristo amava e pagou o preço do pecado deles e tinha comunhão com eles, enviou o Espírito da mesma forma. Tá? Mas seja como for, ele fala aqui que era importante que se cumprisse a Escritura. Que Escritura? Era o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento aqui. Naquele dia, nenhuma linha do Novo Testamento havia sido escrita ainda. O Antigo Testamento, claro, todo escrito, óbvio. Né? O último autor do Novo Testamento, Malaquias, 400 anos antes disso aí, 450 anos antes. Ok? Agora tem uma informação interessantíssima sobre as Escrituras, que a gente pode abranger para a Bíblia inteira, essa lição que a gente viu aqui, que Pedro, talvez sem nem pensar, como é que diz, deliberadamente dar uma lição teológica, mas ele deu uma lição teológica. Que lição seria essa? Quem sabe? Ligada com as Escrituras. Teologia pura aqui. Bibliologia. Versículo 16.
Quem sabe quem quer arriscar? Eu não vou esperar muito tempo, não. Informação teológica importante sobre a Bíblia. Eu não sei se é essa, mas o cumprimento das Escrituras? Boa resposta, Solange. Não é a resposta que eu estou querendo, mas está correta. Está certo, sim. As Escrituras são infalíveis, inerrantes, elas vão ser cumpridas. Ótima resposta. Está dentro apesar de que o que eu estou querendo ouvir não é exatamente isso, mas está corretíssimo. É outra informação importante sobre as Escrituras. Elas se cumprem. Beleza, Solange. Outro ponto, então. O Espírito Santo inspirou o Antigo Testamento também? Seria isso? Ótimo, André. E completa mais. O Espírito Santo inspirou e tá no rumo. 50% da resposta. E o quê? Predisse? Predisse, tudo bem, mas tem outro ponto aí ligado com o Espírito Santo inspirou. E mais... E se ele inspirou, seria cumprido, né? O que foi predito. Ok, mas falta um ponto. Colocou na boca de Davi? Exatamente. Davi, o Espírito Santo colocou na boca de Davi. Interessante. A Bíblia tem uma dupla autoria. Não se espantem em dizer, o Espírito Santo está em pé de igualdade com os homens. Claro que não. O autor supremo que inspirou cada palavra que foi colocada, registrada, tudo é Deus. Ele orquestrou tudo, ele influenciou, ele fez com que fosse. Mas não anula o fato de que os homens que ele usou soberanamente, os homens tiveram sua participação totalmente sujeitos à soberania dele, óbvio. Mas no aspecto de que os homens participaram com a sua vontade, no sentido de eu quero escrever, usando o seu raciocínio, usando a sua cultura, o seu linguajar, os homens participaram, é autêntico isso. Então, nesse aspecto, entendendo essa grande diferença de papéis, é correto dizer que a Bíblia tem uma dupla autoria. Deus e os homens, que também foram, no lado humano, os autores. Beleza. E o Espírito Santo e Davi. Ok? Mas muito boas colocações que vocês fizeram aí. Versículo 18 e 19, Lucas abre um parêntese aqui. Não são as palavras de Pedro, pelo que nós entendemos. Não deve ser. Pedro vem falando, mas Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, ele vai explicar um pouquinho para os seus leitores, um pouco do contexto ali para o leitor entender mais. O que é que ele diz aí? Versículo 18 e 19. Quem quer ler? Falando de Judas. Pronto, eu posso ler. Oi, não, Solange. Liga essa câmera, Solange. Eu vou ligar a câmera, só um instantinho. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em uma sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Pronto, como comentei, isso é um parênteses que o próprio autor abriu, explicando um pouquinho mais. A senhora pode ligar o microfone, tá? Porque senão dá uma microfonia aqui. Mas valeu. Quando você for ler de novo, você liga de novo. Mas interessante, aqui uma explicação que Pedro deu sobre Judas. Desculpa, não. Pedro não, desculpa. Lucas deu sobre Judas. E, como já comentei, mas se for comparar com Mateus 27, que fala o que aconteceu com Judas, quando ele se arrependeu, mais ou menos, né? Quer dizer, teve um grande remorso, é um arrependimento, mas não um arrependimento salvífico. Ele viu a grande tolice, a maldade que ele tinha feito, que ele chegou, ele devolveu o dinheiro, jogou lá o dinheiro e foi se enforcar. Isso é o que Mateus diz. E depois os sacerdotes, quando viram o dinheiro lá, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Não pode colocar na oferta, porque é dinheiro de sangue. Então vamos comprar um campo. E os sacerdotes aqui compraram. Então tem duas aparentes dificuldades com o registro bíblico. O modo da morte de Judas, Mateus fala que ele foi se enforcar, e aqui foi dito que ele se jogou e se rompeu e as entranhas se derramaram, coisa horrível. Mas claro que aconteceu, está dito aqui. E outro aparente contradição, que não é uma contradição real, é quem comprou o campo. Aqui diz que Judas comprou o campo, e lá diz que os sacerdotes compraram o campo. Os críticos das Escrituras, para eles é uma maravilha, tá vendo? A Bíblia falhou, ela é contraditória. Mateus diz uma coisa, Lucas diz outra aqui em Atos. Não é contraditória. Aliás, só um parêntese aqui, muitas coisas nas Escrituras, que quando foram escritas, não eram conhecidas até da história. Teve uma época que
A Babilônia não se conhecia Babilônia. A Babilônia era um mito. Aí até que descobriram as ruínas da Babilônia. Muitas coisas que a Bíblia dizia, e os intelectuais, etc., negavam, isso é mito, não existe. Aí, um dia a arqueologia descobre exatamente aquilo e confirma. Personagens que a Bíblia fala que não tinham sido registrados são descobertos, escritos cuneiformes e lá, antiquíssimos assírios, falando o nome daquele personagem. E hoje está nos museus. As peças estão no museu comprovando. Aí os críticos da Bíblia, se calam, vendo que já estavam lá, só que não tinha sido descoberto. Da mesma forma, aplicando para cá, o fato de nós não entendermos essa aparente discrepância não quer dizer que haja uma discrepância. Existem maneiras de tentar harmonizar isso, pode ser que nem sabemos exatamente, mas provavelmente o sentido possivelmente Judas foi enforcado na beira de um precipício, ele quis se enforcar, talvez até tenha se enforcado mesmo, mas a corda pode ter se rompido, ele caiu e realmente se espatifou, como se diz. Então, uma coisa não anula a outra. Outro ponto os sacerdotes que compraram, eles não compraram com o dinheiro de Judas, como se fosse o Judas através dele. Então, é algo meio corporativo, algo meio representativo. Então, como o dinheiro era de Judas, foi comprado para Judas, embora ele próprio não tenha sido lá que comprou, porque ele tinha morrido. Tá? E sim, deve ser isso que nos faz harmonizar essas narrativas. Bom, versículo 20. O que diz aí? Quem quer ler? Basta ler o 20. Kelso, só uma pergunta. Esse campo onde foi comprado, né, ainda não é habitado, né? Ele tá totalmente isolado, é isso? Ele se tornou, na verdade, interessante, Solange, ele se tornou um cemitério. Ou seja, ninguém mora no cemitério, a não ser os mortos, que não moram lá, né? Mas, então, seres vivos não moram em cemitério. Ou seja, é interessante que até nisso a profecia foi cumprida. Já estamos comentando aqui. Não haja quem nela habite, e não houve, só mortos. Ou seja, literalmente não tinha gente viva morando. Hoje eu não sei dizer como é que está hoje o local exato, não sei o que aconteceu com ele hoje. Provavelmente nem seja habitado. Mas no contexto histórico daquela época ali, e eu quero crer que até hoje, provavelmente, não foi habitado. Né? Ok, Sônia? Vamos lá. Quem quer ler o versículo 20? Cadê? Só um versículo. Vou ler aqui. Ótimo, André. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Isso. Pedro cita aqui 2 salmos, o 69 e o 109, ambos de Davi, e são petições de Davi ao Senhor quanto aos seus perseguidores. Então, literalmente, Davi escreveu o salmo, ele estava sendo perseguido, então quando ele fala no justo ali, é ele, no contexto ali em que ele estava escrevendo a sua própria experiência. E cercado de inimigos. Então, ele pedia a Deus que tomasse conta desses inimigos, vingue, me proteja. Então, são salmos imprecatórios, ou seja, aqueles salmos em que ele pede ajuda a Deus contra os seus inimigos. E, evidentemente, os salmos apontam para Jesus Cristo, são salmos messiânicos, ou seja, Davi aponta para Cristo, e Pedro, ao ler esses salmos, ele entendeu, ele está falando de uma pessoa aqui, que no contexto lá era um inimigo de Davi, mas, olha, aí Pedro entendeu, está apontando para Cristo e Judas. Judas é essa pessoa que abandonou o seu encargo e deve ser ocupado, a morada dele vai ficar deserta. Ou seja, Pedro entendo que pelo Espírito Santo, que ali se referia a Judas. Tá? E as profecias, já comentei sobre isso aí já foi comentado. Né? E agora, interessante que Pedro entendeu que além de ser algo que Deus ia cumprir soberanamente, mas tinha algo que cabia a eles. Outro ocupe o seu encargo. E Pedro entendeu, nós temos que tomar essa providência. Interessante isso. Muitas coisas que estão na palavra de Deus são profecias, coisas que vão acontecer incondicionalmente, sim. E há muitas ordens nas Escrituras que devem ser cumpridas, claro. Então, quando nós vemos as Escrituras, coisas que são ditas, vai acontecer assim, vai. Mas quando ele diz, façam, nós temos que fazer. Deus está nos usando para cumprir a palavra dele. Olha a importância de cumprirmos as Escrituras. Né? Então, e quando ele diz, outro ocupe o seu encargo, e Pedro entendeu, temos que tomar providência nisso. Ok? E é o que ele está fazendo aqui. Versículo 21 e 22. Atos 1, 21 e 22. Quem quer ler? Voluntário. Eu posso ler. Pois não, Kézia, por favor. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Isso, ok, interessante.
novamente, pegando aqui o que eu estava comentando, Pedro entendeu, essa parte foi cumprida. Ele morreu e ninguém vai morar na casa dele. Mas tome outro seu encargo, cabe a nós. Vamos cumprir a palavra de Deus dentro dessa ordem. E ele disse aqui, vamos escolher alguém para ocupar o 12º lugar do apostolado. Mas tinha uma condição, tinha um critério. Qual era o critério que ele apontou aí? Dois pontos que a pessoa tinha que ter vivido isso. O quê? Quem quer responder? Pode ler de Ele novo. tenha andado entre eles e tenha sido testemunha da ressurreição. Isso. É isso. E mais andado, ele deu algum limite aí de tempo? Deu, entre o batismo até o dia da ascensão. Perfeitamente. Então, são esses os critérios do apostolado, naquele apostolado ali a que Pedro se refere, são esses os critérios. Alguém tinha que ter andado com eles desde o início, o batismo, até o dia que ele subiu ao céu. Ou seja, todo o ministério de 3 anos e meio, a pessoa tinha que estar presente. E daí nós concluímos também que Cristo era acompanhado não só pelos 12, mas havia um grupo de discípulos maior, inclusive algumas mulheres, não apóstolas, não existe isso, mas homens e algumas mulheres também seguiam, era o grupo que os seguia, e os 12 são aqueles que ele escolheu dentro do grupo maior, que seriam os 12 apóstolos. Mas havia muito mais gente que estava lá acompanhando direto. Daí, por isso que Pedro disse, desses que acompanharam, vamos escolher 2 homens para ocupar a vaga que Judas deixou. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Não, ele não disse o número exato, ele disse só que nós temos que preencher a vaga. Então propuseram 2, é isso que nós vamos ver agora. Mas o critério, no caso dos 12, é o que a gente acabou de comentar. Um comentário importante a essas alturas. Quando a gente fala de apóstolo, a palavra apóstolo pode ter mais de um sentido, parecido que seja, mas em termos técnicos, pode ter um dos sentidos, é o grupo dos 12. Então, quando fala os 12, os apóstolos, pode estar se referindo só a esse grupo de 12 que não é repetido. Acabou. Aliás, o outro também acabou. Os dois grupos, todos os sentidos de apóstolo nas escrituras acabaram, mas eu quero dizer, me referindo àquele grupo, acabou ali com aqueles 12, ninguém entrou mais, depois de Matias. Pronto. Mas existe um sentido um pouco mais abrangente, que alguns personagens bíblicos do Novo Testamento são também chamados de apóstolos, mas não faziam parte desse grupo de 12. E um deles tinha um peso tremendo. Quem é que é chamado? Um dos que foi chamado de apóstolo, mas não era dos 12? Paulo, exatamente. Paulo é chamado de apóstolo explicitamente. Ele próprio se chama, e é mais do que evidente isso. Mas não é do grupo dos 12. E tem outros personagens que também são chamados de apóstolo. Quem sabe quem são? Pelo menos mais 2. Alguém sabe? Pelo menos diz, os apóstolos, Paulo e fulano, que são os apóstolos, Paulo e fulano. Adivinha quem é o fulano? É bem óbvia a resposta. Paulo e... Primeira viagem missionária. Barnabé. Paulo e Barnabé, apóstolos. Outro que é chamado de apóstolo também, que nem era do grupo dos 12, Tiago, irmão de Cristo, que se tornou pastor em Jerusalém, também chamado de apóstolo. Então, temos pelo menos esses 3 personagens. Entendemos que o sentido aqui já está um pouco mais abrangente. Tem o grupo dos 12, tem esse grupo mais abrangente, mas que também era um grupo, entendo eu, creio eu, que restrito àqueles dias. E a palavra apóstolo em si, quer dizer literalmente enviado. Então, é possível que a palavra apareça significando qualquer pessoa que foi enviada para alguma coisa. Ele foi apóstolo para isso, mas não é um apóstolo no sentido comissionado com o dom de apostolado. Não, é a pessoa que foi enviada. Pegaram aí, né? Isso pode parecer um pouquinho complicado, mas só para a gente entender que o grupo dos 12 é fechado, né? Seguindo. 23 a 26, quem quer ler? Atos 1, 23 a 26. Eu posso ler 23 a 26. Pois não, Mauro. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Bom, beleza. Bom, a oração em si, oração curta, mas muito importante, demonstrando que a dependência de Deus era Deus que ia escolher. Interessante, Deus é que ia escolher, mas através dos homens, né? E essa oração a gente viu alguns atributos de Deus aí. Que atributos de Deus nós vemos aqui só nessa oração curtinha?
Dois versículos só, quais são os atributos de Deus que nós vemos aí? Onisciência. Onisciência, ótimo, André. O que mais? Atributos ou qualidades em termos mais gerais, características dele? Um não é muito claro, esse é direto, conhece o coração, todo mundo, pronto, é onisciente. Mas tem um que é evidente, mas não diz assim de forma muito explícita. Escolhe, Senhor. Qual atributo, que atributo seria esse que eu estou querendo indicar aqui? Tu é quem vai escolher, Senhor. Soberania. Ele é que manda. Né? Então, soberania de Deus, onisciência, e outro que está embutido aqui. Não diz, mas está embutido. Eles recorreram ao Senhor, disseram, Senhor, faz isso. Eles confiaram que Deus ia responder, e de fato Deus respondeu. Ele é fiel e atende aos seus. Só uma curiosidade. Quando ele diz Senhor, a quem que ele está se referindo? Ao Pai ou ao Filho? Interessante. Normalmente, quando diz Deus nas Escrituras, normalmente se refere ao Pai. Normalmente, embora nós saibamos que Cristo é Deus também. Mas quando diz Senhor, muitas vezes é aplicado ao Filho. Geralmente, nas epístolas de Paulo, normalmente ele fala Senhor, se referindo a Cristo. Né? E aqui, é bem provável, alguns estudiosos acham que é bem provável que ele esteja se referindo a Cristo mesmo, porque, na verdade, não foi Cristo que escolheu os apóstolos? Foi. Então, é possível que eles tivessem em mente Cristo. Senhor, da mesma forma como tu escolheste os 12 mesmo, até se desviou e tu sabias, entre parênteses, né? Mas escolhe agora. É possível que fosse a referência aí. Mas seja como for. E a sorte lançada, alguém pode dizer, foi lançar um sorte, o que é isso? Olha, no judaísmo isso era uma prática comum, e naquele contexto foi o meio pelo qual Deus revelou sua vontade. Aqui não tem uma prescrição para nós fazermos da mesma forma hoje. Naquele contexto era uma maneira, como já falei, muito conveniente, e era hábito deles, eles faziam, não tem problema. Deus usou para revelar a vontade dele, como ele usa outras formas para nos revelar hoje. Uma votação na igreja, uma sessão, Senhor, quem tu escolhes para ser diácono, quem tu escolhes para isso ou para aquilo, faz tua vontade. Nós oramos, ele responde através, movendo corações para o voto, e aí vai, tá bom? Mas Deus tem a maneira de revelar dentro de cada contexto. Bom, finalmente alguns comentários sobre essa passagem toda que nós demos. Acabamos o texto, vimos aqui a primeira providência da história da igreja, vamos fazer alguns comentários aqui de aplicação de tudo que nós lemos aqui. Primeiro, Matias é o 12º e não Paulo. Isso pode até arranhar algumas pessoas, mas Paulo é o 12º apóstolo. Será que houve precipitação? Será que alguns até dizem, né? Acusam eles. Eles se precipitaram, eles não souberam esperar pela vontade de Deus, e já escolheram a pessoa. Deus é que escolheu Paulo. Quem disse? Bom, eu não creio que tenha havido precipitação. Por quê? Só porque é um feeling meu, um sentimento meu? Não, eu entendo, eu não creio, eu acho que tem uma boa base para isso. Qual é? Primeiro, não tem nenhuma pista que eles erraram. Zero. O texto não indica nada. Se tivesse tido uma precipitação aqui, numa coisa tão importante como essa, o 12º, eu entendo que a Bíblia, Lucas teria dito, alguém teria ficado claro isso, não houve nenhuma falha. Pelo contrário, a maneira como tudo aconteceu foi visivelmente do modo mais correto possível. Pedro estudando as Escrituras, orando, tudo de conformidade com a maneira como Deus declara a sua vontade. Então, parece que não houve falha nenhuma aqui. Aliás, eu estou muito certo disso. Eu acho que não é justo dizerem isso, que eles se precipitaram, que Paulo é o 12º. Por mais importante que Paulo tenha sido, ele não era um dos 12 apóstolos. Que, aliás, os 12 formam um número significativo. Em certa ocasião, Cristo disse que os apóstolos iam sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, é um número fechado. Tem alguém que vai sentar em um dos tronos. Ou é Paulo ou é Matias. Eu creio que é Matias, seja Matias por causa disso aqui. A outra passagem, lá em Apocalipse, que os fundamentos das muralhas, são 12 fundamentos, cada um tem o nome de um apóstolo. Então, alguém vai ter um nome ali no 12º. Quem é? Paulo ou Matias? Não é Paulo, é Matias, está aqui. Ok? Bom, isso é só curiosidade, vamos passar adiante. Paulo não cabe nos critérios assim, mas não é porque ele não tem critério. Claro que ele tem muita qualidade, como já comentei, importantíssimo, mas não é, nesse caso, ele não cabe. Por quê? Porque ele não participou do ministério de Cristo. Viu ressuscitado, mas não participou como era necessário aqui para ser uma das 12 testemunhas ali. Seu apostolado era atípico, ele mesmo fala lá, depois vocês podem conferir. E, finalmente, tem um erudito, quem sabe quem é esse homem? Garanto que vocês todos sabem quem é de nome, só talvez não reconheça na foto. Quem é esse aí? Garanto que é conhecido, o nome. Já deve ter lido muita coisa dele. Quem quer chutar e arriscar? André está olhando.
Eu acho que o André sabe, mas tá com o microfone fechado. É mesmo, André. Ele tá balbuciando aí, mas não abriu o microfone. Acho que ele não quer chutar. Ele não quer chutar errado e botou no mudo. Como é, André? Pois. Eu tô dizendo quem não é. Eu disse, não é fulano. Mas quem é, não. Eu só sei que não é o pastor Kelso, nem é o pastor Mauro. O restante pode ser qualquer pessoa. Um pouquinho mais velho, né? É o famoso FF Bruce. Tá? Olha o que ele disse aí. Quem quer ler aí? Tá de amarelo. Eu leio. Paulo com certeza teria achado absurda a ideia de ser legitimamente o 12º apóstolo, na mesma posição dos outros 11. Interessante. A opinião dele, eu concordo sempre. Paulo teria dito nem pensar, eu não sou um dos dois. Tá bom? É só um comentário. Bom, interessante o modelo, uma lição que a gente tira desse texto aqui, é um modelo que ele mostra de como a igreja funciona. Ainda não era igreja, porque o Espírito Santo não tinha descido, mas é interessante os pontos em que mostram como é que a igreja deve funcionar. Pegaram aí? Querem arriscar algum ponto antes de eu colocar aqui? Pastor, só antes de ir, 45 minutos, tá? Que o senhor pediu para me avisar. Sim, senhor. Quantos minutos eu tenho? Quantos o senhor quiser. Aí, rapaz, a confiança dele. Não, mas normalmente seria mais 5? Normalmente seria mais 5, mas a aula tá boa. Por favor, fique à vontade. Vou pensar em 5 e, se for o caso, esticar um pouquinho mais, uns 5 minutinhos, então acho que 5 a 10 minutos, tá bom? Então, quando chegar nos 6 minutos, Danilo, tu me avisa de novo. Pode perturbar de novo. Tá bom? Pode deixar. Na igreja era o Pepe que perturbava, era o inimigo da aula, né, Pepe? Mas agora é o Danilo que está sendo. Vamos lá. Mas brincadeira. Mas você me avisa daqui a uns 6 minutos, tá bom, Danilo? Obrigadão. Vamos lá. Tudo bem. Interessante o modelo, mas já está quase terminando mesmo, não vou avançar muito, não. Interessante o modelo que nós temos aqui. Quem quer arriscar sobre esse modelo que nós temos aqui? Que mostra bem como é que a igreja deve funcionar. Alguém quer arriscar? André, eu acho que a gente devia ter estudado antes dessa aula, viu, André? Vocês estão no CIBIM Online, né? Pelo menos o Danilo está no CIBIM, André. Vamos lá. Sabe o quê? Liderança dá o rumo. Isso na igreja local é assim, a liderança dá o rumo. No caso, Pedro, eu sei que nós não temos apóstolos hoje, mas estou só fazendo uma aplicação. Pedro, a liderança deu o rumo. Irmãos, estudando as escrituras, eu entendi que nós devemos fazer isso, né? Mas quem toma a decisão é a igreja. A congregação, no caso, apontou os nomes, eles que deram o nome. Olha, vamos pensar, tem Matias, tem esse Judas aqui, não, José, Barsabás, né? Ou seja, a liderança entende, estudando as escrituras com mais profundidade, entende o que Deus quer, aplica, leva para a igreja toma as decisões que são pertinentes, no caso, à igreja. Não estou falando de coisas pessoais ali, uma coisa sua, não é o assunto, mas a coisa a nível de igreja, né? A igreja dá o nome. Estudo das escrituras fundamental, já comentei, obediência às escrituras, não adianta só ler, tem que ler e realmente pôr em prática, e sempre dependendo de Deus. Deus é que faz tudo, por isso que a gente ora e pede, Senhor, faz a tua vontade aqui, nisso. Se Deus não estiver dirigindo a igreja, ela não prospera, porque não é coisa de homens, né? E, finalmente, providências humanas, espetacular isso aí, deem nomes, no caso, lançar a sorte, Deus, através daquilo, mostrou a vontade dele, uma coisa tão importante como era aquela pessoa que ocupar o 12º trono, que vai julgar Israel, ter o nome lá nas muralhas de Jerusalém e tal. Importantíssimo esse evento aqui. E a igreja ia começar poucos dias depois disso, tinha que ter os 12 ali, o grupo fechado. Ok? Notem como Pedro assumiu a liderança. Claríssimamente. Ele chegou e falou, evidência da... Qual era a palavra que ia aparecer aí? Restauração dele. Viram que Cristo restaurou? Ele já tá ali assumindo a liderança. Fantástico. Quando Cristo restaura a gente de um pecado, de uma fraqueza, toca para frente. Não deixa aquilo impedi-lo de servir, não. Enquanto eles aguardavam, eles não cruzaram os braços. Eles tomaram providências. Vamos ver o que Deus quer de nós. O que motivou Pedro a tomar essa decisão? É óbvio, isso aí é bem claro. O que levou Pedro a entender? Nós temos que fazer isso. Vamos, igreja, vamos fazer isso. O que foi? O que ele estava fazendo? Leitura da Bíblia. Exatamente. Estudo das escrituras. Perfeito. Ele estudando a Bíblia, ele entendeu. Opa, se ele não tiver... Irmãos, eu entendo que se ele não tivesse estudando as escrituras, Deus não ia revelar diretamente. Isso é a minha posição. Eu creio nisso. Eu não posso afirmar, Deus podia revelar diretamente. Sim, como ele revelou muita coisa para os apóstolos. Sim, mas eu acho que nesse caso, Deus quis mostrar para ele através de um estudo dele ali com as escrituras. E quando Deus quer que a gente conclua uma coisa por esforço no sentido de estudar,
normalmente Deus não vai dar até que a gente faça a nossa parte, pelo menos em muitos casos, tá bom? Situação deles, olha só, por um lado, alegria e apreensão, já comentamos isso, estou só repetindo, né? Alegria, já comentei, estiveram com o Senhor ressuscitado, sabiam que ele estava vivo, reinaria, seriam capacitados, estou só repetindo aqui, só enfatizando, e apreensão, diante de uma situação desconhecida e perseguição, eles estavam diante dessas coisas aí. Então, muita perseguição ia acontecendo naqueles dias, açoites, apedrejamento, o primeiro mártir da igreja, quem foi? Estevão, exatamente, logo no começo da história da igreja, e os apóstolos foram açoitados, mesmo antes de Estevão morrer, alguns deles, acho que todos eles, salvo engano, já tinham sido açoitados mesmo, a duras penas ali, com certeza, né? Aplicando para o nosso caso, aplicando isso que acabei de falar para o nosso caso, vivemos uma situação que causa apreensão, com certeza. Pandemia, acho que é a primeira coisa que vem na mente da gente que causa apreensão hoje é a pandemia, até onde isso vai. Como temos abertamente comentado, está cada vez mais próximo de nós, o pastor Watts comentou claramente no começo, é isso mesmo, cada vez se aproximando mais de cada um de nós, não sabemos onde vai passar, onde vai parar, mutação, essas coisas todas, não sabemos. É algo que nos causa, no lado humano, apreensão, porque não sabemos o fim disso, né? E quantos vão morrer dela? Vários já faleceram por causa dela, e quantos ainda vão falecer, quantos vão morrer? Nós não sabemos quantos vão sofrer. Isso dá uma apreensão no lado humano? Dá. Rumos estranhos no mundo, além disso, em termos econômicos, políticos, morais, filosóficos, o mundo está ficando louco. Basta olhar as notícias do que tem acontecido em grandes países, em termos de filosofia, até de legislação. Olha, basta vocês verem, a gente fica apavorado. O que está acontecendo com o mundo? Eu acho que Deus está permitindo que o inimigo entre muito forte no mundo mesmo, para cegar pessoas. É impressionante, né? Mas, enfim, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma alegre expectativa. Quais? Parecidas com a dos apóstolos. Sabemos que o Senhor Jesus vive agora mesmo, temos certeza absoluta disso. Ele vai voltar a qualquer momento e reinar aqui. E nós somos capacitados do alto, igual, muito parecido com os apóstolos. Eu diria até igual. A diferença é que, para eles, a capacitação do Espírito ainda era futura. Para nós, já aconteceu. Nós já somos templo do Espírito Santo. Eles, naquele contexto ali de Atos 1, ainda não eram. Mas logo seria. Então, nós temos os mesmos pontos dos apóstolos, não dos apóstolos, da igreja toda ali, daqueles 120 pessoas. Como é interessante de aplicar aquilo para nós. E o que fazer hoje? O que nós devemos fazer? Olha só, a gente fica apavorado, sim, nós somos humanos, né? É natural que a gente fique assim, mas eles passaram por coisas parecidas. Sim, e nós estamos no mesmo barco deles. Alegrias, acabei de comentar, e apreensões, acabei de comentar também. O que nós devemos fazer, então, enquanto estamos apreensivos, olhando para o mundo? Primeiro, estudo da palavra. Não só estudar, mas compreender e aplicar. Se Pedro estiver só estudando os salmos a nível muito superficial, não estou dizendo que alguém está fazendo isso, não é isso, mas cuidado para nós não nos contentarmos com a leitura superficial das escrituras. Abre aqui, lê aqui, que lindo e pronto. Não quero ridicularizar, não quero ironizar. Eu sei que Deus pode falar ao seu coração numa leitura rápida, de abrir, rapidamente ler. Eu sei que pode, mas não deixe que isso substitua o estudo das escrituras. Não deixe. Isso não pode substituir. Estudar é você ter mais tempo de meditar naquilo. Interessante, falando de salmo, olha só, Davi citou 2 salmos. Nós estamos estudando os salmos no culto de oração. O pastor Mauro está trazendo, achei ótima essa decisão dele. Em cada culto de oração, ele está trazendo um salmo, seguindo mesmo. E, aliás, o que vai ser apresentado hoje à noite vai ser o que foi apresentado quarta-feira passada. Não percam a mensagem, é excelente. Então, são mensagens muito interessantes sobre o livro de Salmos. Estudo, ouça as mensagens dele sobre isso. Você vai ver, isso é estudo. E bem prático, aprofundando e trazendo para a nossa vida. Então, estude a palavra, tente entender o contexto daquilo, vá para um comentário, tente entender o máximo possível, pergunte a alguém e aplique. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Isso é fundamental. Estudar a Bíblia sem entender, sem aplicar, não adianta. Traz até um juízo, né? No sentido que você vai ser mais responsabilizado. Confiar em nosso Deus e a hora é essa. Interessante que, às vezes, o tempo em que fica mais, digamos assim, significativo e mais oportuno de nós demonstrarmos essa confiança
crescermos nessa confiança é no meio de uma situação difícil, como a que estamos enfrentando. Aí nós vamos nos apegar mais a ele e confiar, como nós vemos testemunhos belíssimos de irmãos que estão mais apegados a Cristo do que nunca, por meio das dificuldades. E servi-lo com toda a nossa competência, aproveitando as oportunidades. Sirvamos ao Senhor dentro daquilo que a gente pode fazer, usando a cabeça, usando a inteligência, o melhor que a gente tem para o Senhor e confiando nele. Senhor, dirige, tu que vais fazer prosperar. A videira, ramos fora da videira morrem, mas na videira nós podemos tudo. Então, colados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, Senhor, eu quero frutificar. E usa a parte humana como eles fizeram aqui. Nós vamos longe dessa forma. Um grande conforto, já estou concluindo, mesmo que alguém tenha falhado na sua vida, Cristo está de braços abertos para nos restaurar, transformando-os em servos tão úteis como Pedro foi. Oh, que maravilha! E o Senhor, de fato, está conosco a cada instante, nos levará para si a qualquer momento, seja através do Covid, seja através de outra coisa, seja através do arrebatamento, mas ele vai levar. E vai ser bom quando nós partirmos. Eu sei que morte é trágica, especialmente para os que ficam, e nós temos um certo receio, sim, mas a morte de um crente é partida para a glória, sabemos disso. E nos recompensará muitíssimo pela nossa fidelidade a ele aqui. Claro, salvação nós temos pela conversão, é garantida. Agora, galardões vai depender de quanto nós nos servimos aqui. Então, vamos aproveitar cada dia para servir cada vez mais, conhecer mais, nos deleitar nele, e nós vamos ter muitas recompensas pela nossa confiança nele, pelo nosso serviço aí. Amém? Bom, amém. Concluímos. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta rapidinho, ainda bem que o Danilo nem chegou a perturbar, né, Danilo? Deram 6 minutos numa conclusão, eu não iria parar, né? Nem pensar. Tá certo, eu vi que já estava concluindo, né? Beleza. Não, porque estava ótima a conclusão, eu queria ouvir. Não queria aperrear ninguém, não. Tá certo. Mas se alguém tiver algum comentário rapidinho, não quero pressionar, não é isso, mas eu não posso concluir sem deixar que alguém comente alguma coisa, faça alguma pergunta ou comentário mesmo.